com o lançamento deste livro Família, Projeto de Deus, porque assim a convenção entra de vez na questão literária do ponto de vista de livros, e penso que serão muitos outros que virão após esse e dará uma grande contribuição para a literatura evangélica no Brasil. E provavelmente, num futuro, esperamos que não muito distante, para outras línguas, como já são outras literaturas nossas. No livro, você que está com o seu livro na mão, página 83, capítulo 13, livrando-se da ansiedade. Diz o texto bíblico, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da ministração nesse texto, porque nós voltaremos a ele algumas vezes. Deus nos fez seres tricotômicos. O homem é formado de espírito, alma e corpo. E com a queda do homem, o pecado nos atingiu em nossas três dimensões, em nossas três áreas. O pecado atingiu o espírito humano, o pecado atingiu a alma humana e o pecado atingiu o corpo humano. Consequentemente, todo projeto de resgate, ou toda ideia de redenção da parte de Deus, precisava contemplar também essas três dimensões, espírito, alma e corpo. Ao nos reconciliar com Deus, Deus resolveu o nosso problema espiritual, porque a janela de comunicação com Deus foi desbloqueada e a gente agora tem acesso a Ele. Isso foi um ato através do novo nascimento. Então o problema do nosso espírito foi resolvido no passado, quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. O problema do nosso corpo será resolvido no futuro, por ocasião da glorificação do corpo. Não está resolvido, porque embora Deus cure diariamente, mas o morto que Deus ressuscita volta a morrer posteriormente. Lázaro morreu de novo. Então o problema do espírito foi resolvido no passado. O problema do corpo será resolvido no futuro. E aí resta o problema da alma, que é o que se resolve aqui, num processo que a Bíblia chama de santificação. E às vezes a gente não dá tanto valor às questões de alma. E nesse texto, nesse capítulo, nós abordamos uma das mazelas que atormenta a alma humana, que é a questão da ansiedade. Existem muitas outras, depressão, medo e tantas outras doenças, outras patologias de alma que existe nesse mundo desconhecido que é a alma humana. Mas aqui a gente trata dessa questão da ansiedade de um ponto de vista bíblico e não de um ponto de vista da psicologia, mas acima de tudo do que Deus, ou do que a palavra de Deus pensa sobre essa questão. Ansiedade, porque talvez seja esse um dos problemas de maior prevalecência no mundo de hoje. O ser humano hoje é cada dia mais ansioso, especialmente o cidadino, O ser humano, o homem que mora nas cidades, estão cada vez mais tomados dessa questão da ansiedade, pelo excesso de preocupações, pelos problemas que lhes advêm. Ansiedade é talvez o pecado mais universal, o mais esgotante, o mais bobo e o mais inútil dentre todos eles. Ansiedade é a preocupação, ou seja, o ansioso ele se preocupa, ele se ocupa antes da hora, ele se ocupa previamente. O ansioso ele vive hoje os problemas que
podem surgir amanhã. O ansioso, ele está tomado, completamente dominado por uma inquietação, por um sentimento frustrante de e se não der certo? E se não acontecer e assim por diante? E aí no texto do capítulo 13 nós abordamos algumas verdades sobre ansiedade. E eu quero enumerá-las com vocês. A primeira delas é que ansiedade é pecado. Repita comigo, ansiedade é pecado. Paulo nos admoesta através de uma palavra imperativa, dizendo assim: olha, não estejais ansiosos, ou não andeis inquietos por coisa alguma, não vivam ansiosos. Isso não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem acima de tudo. A Bíblia nos diz em Romanos 14, 23, parte B, que tudo o que não provém de fé é pecado. E ansiedade não caminha junto com a fé, porque a ansiedade, ela vem pela constatação da ausência da resposta, ao passo que a fé é a convicção da resposta. Seguem caminhos diferentes. Eu fico ansioso porque a resposta não veio, mas eu tenho fé porque a resposta virá. Então, ansiedade é pecado porque ela não provém da fé, ela não tem origem na fé, ela não vem da fé. Viver demasiadamente ansioso é levantar dúvidas sobre o grande cuidado de Deus por seus filhos, que a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Pedro, na primeira carta 5 e 7, dizendo: olha, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Diga: ansiedade é desnecessária, inútil. Um dia Jesus quis nos falar sobre a inutilidade da ansiedade e começou a perguntar: quem dentre vós, por mais ansioso que seja, consegue acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu, eles não tecem nem fiam, e assim o vosso Pai Celestial tem cuidado tão bem deles. Parafraseando a frase, a palavra de Jesus Cristo, não é? Por que se anda inquieto? Acaso viver ansioso te faz viver mais? Não. Te faz viver melhor? Não. Então a ansiedade é inútil do ponto de vista, porque ela não nos faz viver mais e pode até nos fazer viver menos, e não nos faz viver melhor e pode até, com certeza, nos fazer viver pior. É inútil, é desnecessária. Ela não soluciona os problemas, porque a solução dos problemas estão nos problemas em si e não nos sentimentos ou nas preocupações e inquietações que temos a respeito dela. Às vezes a gente gasta muito tempo sofrendo com aquilo que está fora do nosso controle, e às vezes na nossa pré-ocupação nós sofremos hoje com problemas que nem sequer se tornarão realidade. E a gente traz aqui a ideia, não é, de um paciente do hospital psiquiátrico que passava o dia inteiro escutando a parede e ouvia atentamente, sabe, a parede, com o ouvido na parede, e a enfermeira passava para lá, os médicos passavam para cá, ele estava lá atento, alguém puxava a conversa com ele psss. E alguém ficou: o que o senhor está ouvindo? Ele psss, virou para a enfermeira e disse: escuta aqui. A enfermeira foi lá e pôs o ouvido na parede, ficou, e disse: mas eu não estou ouvindo nada. E ele: e eu também não. E é assim o dia todo. Se preocupar com coisas que não acontecem. Na prática, irmãos, dias atrás eu estava chegando de Goiânia, e aqui já na Rua da Matriz o carro deu uma pane e apagou tudo. Já era à noite e não quis funcionar. E a gente começa, na hora, aquele momento, meu Deus, o que pode ter sido, né? Você tenta a partida 2, 3 vezes e nada. Aí o pastor Jocelyn foi lá, me socorreu, arrastamos o carro, deixei aqui na Matriz, fui para casa. Aí é a hora de você lutar contra a ansiedade, contra a preocupação. Meu Deus, o que pode ter sido? Aí você pensa logo: se for correr a dentada, enrolou a vida, né? Porque aí as válvulas vão embora, a parte de cima do motor, haja dinheiro, meu Pai Celeste, né? E aí, conversando com a minha esposa, com a cantora Cirlei que está ali, falei: rapaz, sabe de uma coisa?
eu não vou esquentar a cabeça. Por duas razões. Se o problema for grave, e eu me preocupar porque o problema é grave, e vou sofrer hoje porque o problema é grave, e se amanhã o mecânico constatar que o problema é grave, eu vou sofrer duas vezes por um problema só. Então, se for grave, deixa para sofrer só amanhã. Agora, se eu esquentar a cabeça porque o problema é grave, e amanhã o mecânico constatar que o problema não é grave, como de fato aconteceu, eu vou ter sofrido à toa, desnecessário, de graça. Então a gente tem que pôr uma coisa na cabeça e dizer: eu não vou me acabar, não vou sofrer por aquilo que está fora do meu comando, por aquilo que está fora do meu controle, não vou me arrebentar por uma coisa que eu não posso resolver agora. Vamos atentar para as palavras bíblicas: basta cada dia o seu próprio mal. Então soframos hoje os problemas de hoje, as inquietações de amanhã, a gente enfrenta amanhã.